Olá, traders. Hoje eu vou apresentar uma operação que eu fiz em EURUSD, uma operação de venda baseada na estratégia da consolidação da Ásia. Essa estratégia eu explico, penso que num dos meus pacotes profissionais do curso. Portanto, não vou explicar aqui em profundidade a estratégia, mas o objetivo aqui é mostrar a minha checklist, né? E os passos que eu tomei para efetuar esta operação. Portanto, esta operação eu fechei a maior parte, fechei todas as operações. Fechei todas as operações praticamente aqui nesta zona aqui, porque chegamos ao final da sessão do dia e muitas das vezes eu não gosto de deixar a trade passar para outro dia, por causa das gaps. Portanto, não gosto muito de ver uma gap ir contra a minha trade. Se for a favor, melhor, mas se for contra a operação, não gosto muito. Portanto, a trade tem potencial de dar mais. O meu objetivo era fechar aqui neste swing low, mas também tem potencial de chegar aqui a este swing low aqui nesta zona. Talvez amanhã podemos procurar aqui uma segunda oportunidade para entrar em venda, se assim o mercado permitir. Portanto, nós no EURUSD chegamos aqui a um swing, chegamos aqui a uma zona de interesse, que é uma zona de resistência, a minha zona de resistência que eu marquei, portanto, e tivemos aqui uma reação do preço, tivemos aqui uma reação de venda. Isto quer dizer que temos aqui vendedores ativos aqui nessa zona. No time frame de 1 hora podemos ver aqui a estrutura do mercado a mudar para venda, e estava à espera de um pullback nesta zona e apresentar-me oportunidades para poder efetuar venda, ok? E hoje, no dia 18, apareceu esta oportunidade desta setup, que é um dos meus favoritos. E vou passar aqui para o meu gráfico de NinjaTrader, VWAP. Take a shot. Right. Então temos aqui o meu gráfico de NinjaTrader. Pessoal, é muito importante nós fazermos o timing, vocês fazerem o timing. É muito importante fazer o timing de operação, ok? O que é que eu quero dizer com timing? O timing é a hora certa para operar um determinado ativo, right? Porque nem todos os ativos fazem um movimento na mesma hora ou na mesma sessão, ok? Por exemplo, o EURUSD é uma dica-chave que eu estou-vos passar. O EURUSD eu costumo operar a partir das 13 horas, horário de Lisboa, porque este ativo geralmente faz os seus movimentos a partir destas horas, ok? Às 13 horas. Também se pode entrar às 14h30, quando abre a sessão de Nova York, às 14h30. Mas o EURUSD e Gold, Bitcoin, petróleo, geralmente eu opero a partir destas horas, 13 horas, horário de Lisboa. Alright? So, aqui eu tenho as minhas marcações, e em 15 minutos eu geralmente uso 15 minutos para
ahm, para esperar pelas minhas confirmações, principalmente no que diz respeito a candlesticks, right? E depois eu vou para 5 minutos para observar a estrutura de mercado, right? Observar a estrutura de mercado em 5 minutos e em 30, até 30 segundos para eu ter uma entrada de precisão, right? Portanto, posso passar aqui para 30 segundos. Portanto, nós tivemos aqui esta consolidação, right? Parece que estava a consolidar aqui durante a sessão da Ásia. E depois tivemos aqui uma pequena tendência. Portanto, o mercado é fractal, ok? O que acontece nas time frames de daily, 4 hours, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, acontece também nas time frames de segundo, right? Portanto, tivemos aqui uma tendência a partir das 2 da manhã até as 6 da manhã, tivemos a tendência, depois tivemos a quebra desta tendência, right? E tivemos a quebra da tendência e tivemos aqui a estrutura do mercado estava a indicar que podemos então mudar para sell, ok? Portanto, eu aqui tive a ideia de vender, mas preferi esperar até termos mais confirmações na estrutura do mercado para eu poder entrar sem correr grandes riscos de drawdown ou então mesmo correr o risco de entrar numa direção em que estaria desfavorável. Portanto, assim que tivemos a quebra deste swing low aqui, ok? Então assim soube que a probabilidade de este mercado vender era alto e mesmo assim esperei o swing low, ok? Portanto, esperei um pullback para esta zona daqui de suporte e resistência, ok? Eu digo zona de suporte e resistência porque tivemos aqui um suporte, depois quebramos esse suporte, tivemos aqui essa resistência, tivemos aqui o preço a reagir aqui, alright? Reagiu aqui e reagiu uma segunda vez, alright? Mesmo assim eu não entrei aqui, quis esperar mais confirmações, right? Porque aqui temos numa tendência de alta, nesta pequena tendência aqui, ok? E não tivemos quebra de estrutura. E assim que o preço quebrou esta estrutura aqui, right? Neste movimento, não vendi aqui, porque eu gosto de vender na zona da resistência, ok? E tive a oportunidade de vender logo aqui nesta zona aqui, nestas duas candles. Portanto, devemos esperar sempre por confirmações, principalmente na estrutura do mercado, right? E isso aqui eu tive confluência com o meu gráfico de VWAP. Tive em confluência com o meu gráfico de VWAP, que é nesta zona aqui, okay? Que eu efetuo a minha venda. Vender sempre abaixo do VWAP, right? E quando o preço estiver a rejeitar o VWAP, temos aqui esta candle, rejeitou, a segunda candle rejeitou, depois esta candle rejeitou. E eu tive a confiança de então efetuar a minha operação. E no meu gráfico de swing também tive aqui algumas confirmações em termos de impulsos no swing, ok? Tivemos aqui então, o preço demonstrou, teve aqui o double top, fez o swing low, depois fez aqui um higher low, esse push esse swing low aqui tivemos um volume maior que este swing high, e então isto também deu confiança. Tivemos aqui também o delta cumulativo praticamente neutro, right? E tivemos aqui uma pequena
uma pequena sinal de venda aqui no delta acumulativo. Portanto, este mercado aqui, neste mercado aqui, principalmente nesta zona aqui, houve, como vocês podem reparar aqui no delta acumulativo, houve uma grande participação de compradores. Right? Portanto, o order flow é importante por causa disto. Porque mesmo vendo grande participação de compradores, e já vou mostrar no footprint, porque é que eu não desisti desta venda ou não fechei as operações, mesmo vendo que o delta acumulativo a crescer tremendamente, ok? Mas mesmo assim eu tive a confiança de manter na trade, porque eu sei como analisar quem é que está a ganhar e assim ter a confiança de manter a minha operação. Right? Portanto, podemos ver aqui o nosso delta acumulativo a crescer de forma positiva, mas o preço não crescia. Isso quer dizer que os compradores que tiveram a comprar aqui nesta zona estavam a ser absorvidos pelos vendedores. Right? Posso mostrar aqui no meu footprint muito rapidamente. Portanto, aqui no footprint, nesta zona, por exemplo, onde eu vendi, portanto, às 7 da manhã, que é na seção de Londres, que eu quando eu costumo a operar este par, costumo operar a seção de Londres, a seção de Frankfurt, a abertura da seção de Frankfurt e a abertura de seção de Londres às 8h30, horário de Lisboa. Right? Portanto, na seção de Frankfurt tivemos esta queda com um delta de 223 e depois os compradores nessa zona de suporte responderam com praticamente um valor ligeiramente superior ao dos vendedores em termos de delta. E vemos aqui o nosso delta change a mudar de menos 269 para 454. Atenção, neste caso aqui, deve-se esperar, ok? Deve-se aguardar pela seguinte footprint. O segundo footprint é que nos vai indicar se nós podemos entrar nesta operação ou não. Right? Portanto, se o footprint a seguir demonstrasse um delta change de igual proporção a deste delta change aqui anterior, alright? Portanto, se por exemplo aqui em vez de termos menos 342 tivéssemos 400 ou 600, que seria ainda melhor, eu talvez não queria entrar nesta operação, ok? Porque ali isto demonstraria o domínio do comprador. Right? Portanto, neste caso aqui não foi o que aconteceu. Os compradores não tiveram domínio. Right? Porque, repara, tivemos aqui nesta reação na zona de suporte um delta de 231 e mudamos aqui de menos 269 para 454, que demonstra uma forte participação de compradores aqui nessa zona. E portanto tivemos aqui então um footprint a fechar de uma vela positiva, mas com um delta negativo. E tivemos o delta change a passar de 454 positivo para menos 442 positivo. Right? E isto me deu a confiança de entrar na minha operação aqui logo no início deste footprint. Right? Portanto, a importância do order flow é isso. Nos dá uma extra confirmação, okay? E mais confiança para entrarmos numa operação. Portanto, e aqui nesta zona na qual eu vos explicava que havia enorme participação de compradores, portanto, teve aqui então a quebra desta zona aqui de resistência, de suporte, perdão,
conta deste footprint. Mas mesmo assim os compradores não desistiram e estiveram aqui fortemente a comprar este mercado. Tiveram fortemente a comprar o mercado, mas o preço não subia, right? O preço não subia. Isto indica uma absorção, ok? Ou seja, enquanto os compradores estão a comprar, existe aqui uma entidade que esteve a absorver todas essas compras destes compradores, right? Portanto, o mercado funciona assim e eu tive a confiança de permanecer nessa trade. Tive a confiança de permanecer nessa trade, independentemente da participação aqui dos compradores, right? Portanto, é isso, pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje. Provavelmente teremos a continuação dessa venda amanhã, right? Porque aqui no meu TPO ela mostra que fechamos fora da zona, fora da área de valor, fechamos baixo e tivemos aqui a enorme construção de volume nesta zona, ok? Temos aqui uma enorme construção de volume, nesta zona baixa, ok? Isso quer dizer que o interesse de participantes do mercado não está aqui em cima, mas está aqui em baixo e provavelmente pode continuar para baixo ao longo do resto da semana. E é importante também, quando estivermos a entrar numa operação, termos a nossa checklist em dia, ok? Para nós não violarmos a nossa consistência, para não violarmos o nosso plano. Temos que ter sempre a nossa checklist em dia. Posso mostrar aqui a minha checklist, portanto, pelo menos 75% da nossa checklist deve ser preenchida, right? Ou seja, a estratégia, o critério para o mercado, o price action deve preencher pelo menos 75% da nossa checklist para nós entrarmos numa operação. Caso contrário, estamos a entrar numa operação às cegas. Portanto, como podem ver, eu tive aqui a checklist, tive aqui pelo menos 90%, 80% check e um PNL desta operação de 18,5%, que é muito bom, ok? Portanto, é isso então que eu tenho para vos entregar hoje e nos vemos no próximo vídeo.